Ó, o Dilson. O Papa. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Dilson, Renata. Boa noite. Boa noite. O pessoal tá meio atrasado. Que isso? Não, Bianante. Não, completou disso. Pois é, fala lá, senão... Desapareceu. Tá lá, ele tá lá. Pode falar. Gilson, Oi, Valtinho, tudo bem? a minha benção, seu Papa. Ah, Eu não quero ser papa, não, porque você vai me dar o arroz brasão e vai ser fim de papa. Você já foi. Você já foi. ai, Eu não quero dizer nada, não. Eu quero ser orelha. Já foi. Já passou. Quer ser orelha. O pessoal está atrasado mesmo. Vamos esperar mais um pouquinho. Não, falta um minuto. Falta um minuto aí, tá? Tá chegando. mas o pessoal deve estar entrando. Tá entrando. Tá tocando o sininho aqui. Ó, Tem um sininho de toque. Renata, Oi, como estão nossas meninas? lindas e levadas. Quando der, você volta aqui. Quando der, eu volto aí. Tá, você marca. Ivonete. Boa noite. Boa noite. Estou esperando a general acabar de falar para me cumprimentar um pouco. Oi, gente. Boa noite, Oi. Valtinho. Boa noite. Como você tá? Boa noite. Bem, graças a Deus, tá tudo bom. Tô sem falta de ar, sem falta de... Alegrinha, não tá triste? Tá bom. É só mesmo. Terezinha, Oi. o Valtinho está perguntando qual que é o serviço do seu marido, que você falou que todo mundo lá pegou Covid. Onde é que ele trabalha? Ele trabalha na Mosaic, Ah, na antiga Vale. sim, né, Mosaico? Tá vendo, hein? Que coisa, hein? É o Empresa setor de público. dele, todo mundo, Empresa o setor dele pegou. Peguei Você dele. também pegou, Terezinha? Peguei. Mas você tá melhor? Então, eu sou diabética, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, né? Ah, tá. Mas não, eu também. A única coisa que me deu no começo foi dor de cabeça e dor no corpo. Aí agora eu só perdi o olfato e só. Até as dores já passaram, graças a Deus. Aí Mas com o tempo vai voltando. Deus que deu, hoje está no 5º dia. Mas vai passar. Priscila, boa noite. Cadê o 7h31? Eu vou fazer a prece inicial. Vamos agradecer a Deus pelo sol, pela chuva, né? Por tudo que Ele nos envia e nós não, pelo ar que nós respiramos, pela comida que nós consumimos, pelos amigos que a gente tem e vamos pelos espíritos que vêm nos auxiliar, né? Vamos agradecer principalmente a Ele, em vez de reclamar, em vez de acumular Ele de petitório inútil, né? Vamos agradecer o que nós temos e, por que não, pedir uma bênção lá para a Terezinha, para o marido dela, que está com Covid, né? Mas estão sarando. E para todas essas pessoas que adoeceram, para que elas não percam a fé em Deus e não se desesperem, né? Quem perde a fé em Deus é muito difícil. Então, vamos agradecer a Ele. Esse nosso trabalho está aberto, né? Declarado aberto em nome de Jesus, com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja.
Então, vamos começar pela Generosa e pelo Walter. Quem quer começar aí de vocês dois? Começa, depois eu vou. O que é que nós vamos ler? Júpiter e alguns outros mundos. Esse capítulo é muito revelador, tem muita coisa para comentar. Então, Júpiter e outros mundos. Antes de entrar em detalhes das revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica poderemos chegar por nós mesmos e pelo simples raciocínio. Reportemo-nos à escala espírita, quer dizer, a classificação dos espíritos, né, que demos no número anterior, às pessoas que estiverem desejosas de aprofundar seriamente sobre essa ciência nova. Recomendamos o estudo cuidadoso desse quadro e sua compenetração do mesmo, pois aí encontrarão a chave de mais de um mistério. Então, está recomendando nós estudar essa classe espírita e entendê-la profundamente. Ela é bem complexa. Então, o mundo dos espíritos é composto das almas, de todos os humanos desta terra e de outras esferas, desprendidas dos liames corpóreos. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos neles encarnados. Há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Terão os homens as qualidades e as imperfeições dos espíritos com os quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme o progresso que hajam feito durante sua existência corpórea. Estas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são produtos do seu livre-arbítrio, conservam eles, os espíritos, o culto da perfeição do espírito que os solicita. Nos-á, pois, fácil fazer uma ideia do estado normal de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo, podemos descrever sua legislação, quer dizer, suas leis, traçar um quadro de seus costumes, de seus usos e de suas relações sociais. Então, essa escala espírita é importantíssima para nós. Tem uma visão geral dos espíritos, encarnado e desencarnado. Espírito encarnado e espírito desencarnado. Faz uma análise dos espíritos. Então, por ele, nós vamos conhecer melhor como são os mundos. Os espíritos que estão vivendo lá, quanto mais aprofundar nessa escala espírita, mais nós vamos entender os mundos superiores e os mundos atrasados. Muito claro. Aqui. A Generosa vai continuar. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da 9ª classe, espíritos impuros, e por aí nos reportemos em pensamentos. Veremos todas as paixões desencadeadas e sem freios, o estado moral no último degrau do embrutecimento, a vida animal em toda a sua animalidade, brutalidade também, falta de laços sociais, porque cada um vive e age apenas para si e para a satisfação de seus grosseiros apetites. Aí reina o egoísmo como soberano e arrasta no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Não, mas então a gente vê, né, esse mundo, né, da 9ª classe é um mundo totalmente animalizado.
é um mundo impuro que está falando aqui, Kardec está falando. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da terceira ordem. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Sabemos que em todas as classes dessa ordem predomina o mal, mas sem ter a ideia do bem, a do mal decresce à medida que se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida. O mal aí está um pouco disfarçado, paramentado e mascarado. Essas mesmas qualidades engendram outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas e têm consciência de sua superioridade, mas não são bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí, sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantêm sob o seu jugo. Como não tem o sentimento do bem, tem apenas o instinto do eu e põe a inteligência ao serviço da satisfação de suas paixões. Numa tal sociedade, se dominar o elemento impuro, esmagará o outro. Caso contrário, os menos maus procurarão destruir os seus adversários. Em todo caso, haverá luta sangrenta, de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas, haverá necessidade de leis, mas essas serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. Serão feitas pelo forte em detrimento do fraco. Mas então nós vamos ver aqui, né, esses mundos, essas classes dos mundos. O nosso mundo está nesse meio aqui. É um deles. É um deles aqui, né? Bem grave. Ainda está predominando ainda o mal. Nós estamos vendo aí ainda os interesses mundanos, a competição ainda dos governos, dos desgovernos que chegam para governar e desgovernam. Então, o egoísmo é a principal ação desses povos. Agora, para a gente ver superioridade, tem um pouco, né? Tem mundos que têm esse egoísmo em alta classe, mas a superioridade ainda, falta ainda um pouco também. E nós vemos as classes mais altas escravizando até hoje, que nós vemos na China, os países do Oriente. Todos os países. Os países aí, todos, até na nossa nação, se deixar, ficaríamos escravos dos ideais daqueles que acham que estão fazendo o bem para eles e para a população estão fazendo o mal. Agora, vou deixar para quem quiser comentar mais, Dilson e vocês aí. Obrigada. Dilson, só vou fazer uma lembrancinha aqui para você. 80% da população brasileira ganha de 2 a 3 salários mínimos. Isso é escravização. Não estou querendo que ninguém mude, mas só estou explicando aqui a leitura. Com a palavra, vocês. Alguém tem alguma coisa a dizer, né? Eu vou esperar para chegar no fim, né? Se tiver alguma coisa. Agora nós vamos pedir para a Liliane continuar, né? Continuamos nossa viagem. Suponhamos agora um mundo. Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, encontrem-se alguns da segunda ordem. Então, em meio à perversidade, veremos aparecerem algumas virtudes. Se os bons forem minoria, serão vítimas dos maus.
À medida, porém, que acentua seu predomínio, a legislação torna-se mais humana, mais equitativa e a caridade cristã deixa de ser para todos letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício, a despeito da guerra incessante dos maus contra os bons, e não podem evitar de se estimarem do seu foro íntimo, vendo o ascendente da virtude sobre o vício, não tendo força nem vontade de a praticar. Procuram parodiá-la, tomam a sua máscara, daí os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade, onde a civilização é ainda imperfeita. Continuemos nossa viagem através dos mundos e paremos nesse, que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de assistir. É habitado só por espíritos da segunda ordem. Que diferença! O grau de depuração atingido exclui entre eles qualquer pensamento mau, e isto é o bastante para nos dar uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação é nela muito simples, pois os homens não têm necessidade de defender-se uns com os outros, ninguém quer o mal ao próximo, ninguém se apropria do que não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não procuram prejudicar-se, não existe ódio absolutamente, o egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria objetivo. Ali não reina a igualdade absoluta, porque esta pressupõe uma perfeita identidade de desenvolvimento intelectual e moral. Ora, vemos pela escala espiritual que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Nesse mundo, pois, haverá desigualdade, porque uns serão mais adiantados que os outros. Mas como entre todos só há o pensamento do bem, os mais adiantados nada conservarão do orgulho, nem os outros da inveja. O inferior compreende o ascendente do superior e se submete porque tal ascendente é puramente moral e ninguém disso se serve para oprimir os outros. Eu vou só comentar um pouquinho para a gente não se perder, né? Então, nessa parte aqui, ele termina, né, falando... Agora ele falando, né, sobre a segunda ordem, né, dos espíritos, que ela é, pessoal, os espíritos mais evoluídos, né? E aí ele fala, né, que existe o bem, né? Tem o amor, tem o respeito, né? Os homens não procuram se prejudicar-se, não existe o ódio, o egoísmo é desconhecido, e então são espíritos mais evoluídos, né? E então é uma parte positiva, né? Já está em adiantamento, né? E agora eu vou continuar a ler, tá bom? Aí depois, no final, podem comentar também. As consequências que tiramos desse quadro, embora apresentadas de maneira hipotética, não são menos racionais e cada um pode deduzir o estado social de um mundo qualquer, conforme a proporção dos elementos morais de que o supomos constituído. Vimos que a abstração feita de revelação dos espíritos, todas as probabilidades são para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição, e que por isso mesmo nossas suposições nem possam ser realidade. Conhecemos apenas o nosso. Que posição ocupa ele
nessa hierarquia? Ora, basta considerar o que se passa nele para ver que está longe de merecer a primeira classe. E estamos convencidos que, a ler estas linhas, já lhe marcou a posição. Quando os espíritos dizem que se não está na última, estará numa das últimas. Infelizmente, o simples bom senso diz que não se equivocam. Temos muito a fazer para o elevar à categoria do que descrevemos, por último. E precisamos que o Cristo nos viesse mostrar o caminho. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos vários globos de nosso turbilhão planetário, não temos senão o ensino dos espíritos. Ora, para os que só admitem as provas palpáveis, o fato é que a esse respeito sua assertiva não tem a certeza da experimentação direta. Entretanto, diariamente, não aceitamos com confiança as descrições dos viajantes sobre regiões que jamais vimos? Se só devemos crer no que vemos, creremos em pouca coisa. O que nesse caso dá certo valor aos que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos capitais. Para nós que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que as apreciamos, que nos seus mínimos detalhes, que lhes sondamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições. Nelas achamos todos os caracteres da probabilidade. Contudo, não as damos senão como informações e a título de ensinamentos, aos quais cada um será livre de dar a importância que melhor lhe parecer. Pode continuar? Ô Liliane, Oi. quer Dá uma paradinha? Uhum. Tá bom. Então, nessa parte aqui, tem a transição, né, que ainda está na segunda classe para ir para a primeira classe, que são os espíritos mais evoluídos, né? Aí ele fala que temos muito a fazer para elevar a categoria. E aí foi aqui, ó, precisamos que o Cristo nos viesse mostrar o caminho, né? Então, veio a chegada de Cristo, né? E ele dá algumas explicações, mas assim, se quiserem comentar. Bom, tem alguma pessoa que gostaria de fazer uma colocação? Bom, então vamos pedir que a Ivonete, que ela segue aí, né? Segundo os espíritos, Marcos seria ainda menos adiantado. Segundo os espíritos, está me ouvindo bem? Isso, é isso aí mesmo. Segundo os espíritos, Marte seria ainda menos adiantado do que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase exclusivamente à nossa classe, a nona classe, a dos espíritos impuros. De sorte que o primeiro quadro que demos acima seria a descrição desse mundo. O primeiro que foi lido era sobre Marte, né, da nona classe, dos espíritos impuros. Dos espíritos impuros. De sorte que o primeiro quadro que demos acima seria uma descrição desse mundo. Vários outros pequenos globos são, com algumas nuances,
da mesma categoria. Em seguida, viria a Terra. A maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, e uma parte insignificante às últimas classes da segunda ordem. Então, esse segundo que foi lido é a Terra, está falando da Terra. Cadê? A segunda ordem. A maioria. Em seguida viria a Terra. A maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, e uma parte insignificante das últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores da segunda e da terceira classe aqui desempenham, por vezes, missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos bons espíritos lhe dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existências mais felizes. A Lua e Vênus são mais ou menos do mesmo grau e, sobre todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Urano e Netuno seriam ainda superiores a esses últimos. É de se supor que os elementos morais desses dois planetas sejam formados das primeiras classes da terceira ordem e de grande maioria de espíritos da segunda. Não entendi, Buluca. É de se supor que os elementos morais desses dois planetas sejam formados da primeira classe, das primeiras classes da terceira ordem e de grande maioria de espíritos da segunda. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra. Por isso, nem tem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações. Assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz de seus habitantes, pelo quadro que temos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não é só no estado moral dos seus habitantes, é também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra com suas virtudes e com seus talentos. A formação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui, mas é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, os habitantes de Júpiter se transportam de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que
o formato do corpo. Dissipa-se após a morte sem ser submetido à decomposição do corpo. Perdi onde eu estou lendo, peraí que eu estou aqui. Sendo mais depurada a matéria e de um formato, o corpo dissipa-se após a morte sem ser submetido à decomposição pútrida. Quer dizer, o corpo não apodrece lá na terra, é comido pelos bichos, né? Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos aflige, sobretudo aquelas originadas nos excessos de todos os gêneros e na devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização esterilizada, não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, e a nossa seria demasiado pesada para eles. É composta de frutos e plantas. Aliás, eles a aurem de alguma maneira, em sua maior parte, no meio ambiente cuja emanações nutritivas aspiram. Quer dizer, eles não comem, né? Eles aspiram os alimentos. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivalente a cerca de 5 dos nossos séculos. Explica isso aí, alguém. 5 do nosso século, equivalente a cerca de 5 dos nossos séculos. 500 anos? Vamos supor que a gente sobrevive 100 anos aqui, ele sobrevive 500 lá? O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura apenas alguns meses. Olha que maravilha! Sob esse envoltório leve, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, contudo, se excluir a linguagem articulada. Também a segunda vida lhes é faculdade permanente. Seu estado moral pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos. É por isso que eles se nos manifestam mais facilmente que os encarnados em mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Vêm-na chegar sem medo e como uma simples transformação. Onete, vamos dar uma pausa aqui agora, né? Se quiser explicar o que você achou disso aí, né? Para nós aí, para não ficar meio monótono, vamos aí ver o que você achou, que você leu até agora. A primeira parte aqui que eu li, eu achei meio confuso. Está falando sobre a primeira parte, junto com a segunda. Agora, esse aqui de Júpiter, eu entendi. Que no planeta Júpiter é o planeta mais adiantado que tem, né? Lá não tem maldade, não tem... um espírito ajuda o outro, são a união entre eles, né? O corpo deles são bem mais etéreo, bem mais sutil do que o nosso, e os alimentos que a gente ingere aqui, para eles já não tem como, né? Porque eles ingerem os alimentos mais
como que eu vou dizer? Tipo assim, ó, você faz um chá ali, aí sobe aquele vaporzinho e ele se alimenta daquele jeito, assim? É isso, tio? Do vapor dos alimentos? Bom, qualquer aproximação que a gente faça, né, Ivonete, é um pouco grosseira, né? Porque a gente não conhece a matéria do que eles são feitos, né? Então, eu gostaria só de falar que essa classificação dos mundos, o Kardec andou modificando ela alguns anos aí, um pouco para frente da Revista Espírita. Então, a gente não deve levar assim, o que se diz aí sobre todos os planetas em muita consideração, somente relativo a Júpiter, né, que está aí numa condição mais explicada, né? Mas existem mensagens de espíritos, né? Descrições. E à medida que for evoluindo a Revista Espírita, vão chegar coisas de outros mundos e depois também, né? Chega lá a Cartas de uma Morta, lá de Maria João de Deus, que ela descreve a condição de Saturno, né? Etc. e tal. A gente tem que pensar isso como uma coisa assim, um início, não uma classificação definitiva, né? Mesmo porque todos os mundos estão evoluindo sempre. Inclusive o nosso, né? Vamos pedir para a Edna continuar. Deixa eu fazer um comentário também, Gilson. Com relação aqui a esse cronômetro, né? Essa cronometria. A Ivonete levantou aí os 500 anos, né? Quer dizer, se nós vivemos 100, eles vivem 500. O cálculo é o contrário, tá? Porque, veja bem, o movimento de rotação de Júpiter é de 9 horas e 55 minutos, praticamente 10 horas, enquanto o nosso aqui na Terra são 24 horas. Então, tudo quando nós falamos a respeito de tempo, idade, nós só estamos falando comparado com o nosso reloginho, como nós medimos o tempo, né? Então, o que ocorre? O Júpiter, ele leva 12 anos nosso para dar uma volta em torno do Sol. É o movimento de translação dele. Então, veja bem, o que ele está dizendo aqui? Se me corrijam se eu fiz cálculo errado, por favor. Quando eles lá se contarem que uma volta para eles também é um ano, como é aqui para nós, der uma volta completa em torno do Sol é um ano, quando eles atingirem 41 anos de idade, nós aqui estamos com 500. Certo? Por isso que eles falam dessa longevidade, mas porque estão comparando o relógio ao nosso, é o da Terra. Se eles levam 12 anos, ou seja, uma volta que Júpiter dá em torno do Sol, a Terra deu 12 em volta do Sol. Ô Célio, Oi. Isso aí, a gente compete saber que existem diferentes calendários. O calendário que mede os anos é chamado calendário solar. O calendário solar, ele compreende uma volta do planeta em torno do Sol, certo? Esse é o calendário solar, ele mede os anos. O calendário planetário, que depende da rotação do planeta, ele mede os dias. E o calendário lunar em Júpiter é completamente diverso do nosso, que Júpiter tem inúmeras luas, certo? E luas, corpos muito grandes, como a Europa, como o Io, né? Corpos bem grandes. Então, esse tipo de calendário, nós não temos nem uma noção de como seja. Nós só sabemos assim que o calendário solar de Júpiter desse ponto, em torno de 13 anos. Um ano jupiteriano equivale a 13 anos terrestres. Então, eu estou fazendo aproximações, né? Uhum.
Então, uma pessoa... Entrou a Fébia, Emília. Está perguntando sempre. Será? A Fébia não. Oi, Estou aqui. já voltou. Estou aqui. Preocupada, você, Valtinho. A Fébia não apareceu hoje, estou preocupada. Eu já ia te ligar. Não pedi mesmo. Não, é que eu estava fazendo um curso, eu cheguei atrasada. Aí por isso, era uma palestra online. Por isso. E não preocupou. Não, mas está tudo bem, graças a Deus. Obrigada. abração. Será dado. Obrigada. Gente, retornando à explicação dos calendários, das diferenças de calendário aí, e as, vamos dizer assim, efemérides astronômicas, né? São fatos que acontecem astronomicamente, e tem nos antigos almanaques, né, que existia. Hoje existe na internet, né? Pode ser consultado gratuitamente, a qualquer hora, por qualquer um, né? Mas então, retomando aí, né? Cada planeta tem o seu período, o seu calendário solar, né? Sendo que o calendário solar de Urano e Plutão, ele é meio complicado, porque hora um está à frente, hora outro está atrás, né? As órbitas dele não são elípticas perfeitas, como é da Terra, como é de Júpiter, né? Então, eles trocam de posição dentro do sistema solar, assim como se fosse não é uma roda, né, porque ela é circular, né, mas uma elipse que tivesse algum defeito e ela sofresse uma variação na trajetória. Então, os calendários solares desses dois planetas, eles se alternam, certo? Hora um fica mais depressa, hora outro fica mais devagar. Então, explicando a questão dos anos, né? Vamos dizer assim, 13 anos, um ano em Júpiter, equivalente ao grosso modo a 13 anos na Terra, né? Então, a pessoa que tem um ano em Júpiter, ela vai ter 13 anos na Terra. Então, se ele vive 100 anos em Júpiter, ele vai viver 1.300, seria equivalente a 1.300 anos da Terra. Então, a diferença da vida deles é muito grande para nós, né? O corpo é mais fluido, é menos materializado, então ele tem menos problemas, né, que o nosso, né? Todos nós sabemos aqui o que nós sofremos. Viu? Júpiter não tem noite. Júpiter não tem noite. Pois é, né? Tem isso aí também, né? Pela velocidade de rotação. Então, toda comparação que a gente faz, assim, a grosso modo dele com a Terra, é uma aproximação meio complicada, assim, de entender, assim, na condição normal, né? Eu só estou completando o que o Célio disse, as contas que ele fez, e lembrando que nós temos 3 calendários. É o calendário solar, que mede os anos, o calendário diário, que é o calendário das horas, que é a rotação do planeta em torno do seu próprio eixo, e o calendário lunar, que é o calendário do planeta com as luas. Agora, nós temos uma lua só, Saturno tem uma porção. Então, eu realmente não pesquisei sobre isso, e pelo calendário lunar de Júpiter, né? E presumo que também não exista muita informação. E se alguém quiser completar aí, ou fazer alguma pergunta, né? Estamos abertos aí. Eu só queria dizer que eu fiz esse levantamento, né, esse cálculo aqui, só para tirar uma dúvida que a Ivonete deu a entender que estava compreendendo de forma contrária, né? Quando ela falou, nós aqui, eles lá com 100, nós aqui com 100, eles lá com 500 anos. Na verdade, nós aqui com 500 anos, eles lá em torno de 41, 42 anos. Tá? Então, eles vivem menos que a gente. Aí não podemos falar que é menos. Não.
Por isso que a infância lá é curta, 500 tá? A infância lá deles é curta. E outra coisa, num mundo onde os espíritos têm esse nível de evolução encarnado, para que ficar 500 anos no planeta encarnado? Vamos desencarnar logo, pô. Ô, Célio, Oi. no Cartas de uma Morta, a mãe do Chico fala que lá eles vivem 500 anos. O dia lá tem 10 horas, não dias terrestres, mas os dias, igual ele está falando, o calendário lunar. E cada estação do ano dura 7 anos. 7 anos. Agora imagina, está no livro Cartas de uma Morta. Se eles lá vivem 500, aqui equivaleria 2.000 e tantos anos. Mais de 2.000, quase mais de 5.000. Pode procurar no livro. Não, tudo bem. Já. Eu só quis levantar isso aí, porque é o contrário, o que a Ivonete estava imaginando, só para isso. Ah, certo. É a Edna. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, posto que não se aproximem daquele do homem, mesmo em relação ao físico. Seu corpo mais material está preso à gleba, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos. A estrutura de seus membros adapta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os servos e os capatazes. As ocupações do homem não puramente intelectuais. Não, as ocupações do homem são puramente intelectuais. Quer dizer, as ocupações dos espíritos de Júpiter são intelectuais, os animais que fazem todo o trabalho manual, né, da ação. Para eles, o homem é uma divindade, mas uma divindade tutelar, que jamais abusa de seu poder para os oprimir. Os espíritos que habitam Júpiter geralmente se comprazem quando querem comunicar-se conosco em descrever seu planeta. Quando lhes perguntamos a razão, respondem que o fazem a fim de nos inspirarem o amor do bem, de par com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com esse propósito que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard de Palissy, célebre oleiro do século XVI, tentou espontaneamente e sem que ninguém lhe pedisse, uma série de desenhos, tão notáveis por sua originalidade, quanto pelo talento de execução, destinados a nos dar a conhecer, nos seus menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Uns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais admiráveis, entretanto, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas, de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, pois não se assemelham a nada que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma fecundamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. Victorien Sardou, jovem literato de nossa amizade, cheio de talento e de futuro, mas sem habilidade de desenhista, lhe serviu de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série que, de certo modo, será uma monografia ilustrada sobre esse mundo maravilhoso. Esperamos que essa original e interessante coletânea, sobre a qual falaremos em artigo especial, consagrado aos médiuns desenhistas, um dia poderá ser entregue ao público.
O planeta Júpiter, a despeito do quadro sedutor que nos foi dado, não é, entretanto, o mais perfeito dos mundos. Outros há, de nós desconhecidos, que lhes são muito superiores, quer física, quer moralmente, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São eles o repouso dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterno nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Já muitas vezes nos têm perguntado se pensamos que a condição do homem aqui é um obstáculo a que possa passar sem intermediário da Terra a Júpiter. A todas as perguntas relativas à doutrina espírita, jamais respondemos por nossas próprias ideias, contra as quais sempre estamos em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado e que não aceitamos levianamente e com irrefletido entusiasmo. A pergunta acima respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, o homem pode ir imediatamente a Júpiter, ou a um mundo análogo, pois este não é único na sua categoria. Pode haver certeza disso? Não. Ele poderá ir, pois existem na Terra, embora em número exíguo, espíritos muito bons e bastante desmaterializados para não se sentirem deslocados no mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque não pode haver uma ilusão quanto ao mérito pessoal, e, por outro lado, podem ter alhures outra missão a cumprir. Os que podem esperar este favor, seguramente nem são os egoístas e ambiciosos, nem os avarentos e ingratos, nem os invejosos e orgulhosos, nem os vaidosos e hipócritas, nem os sensuais, ou qualquer daqueles que se deixarem dominar pelo apego às coisas terrenas. A estes ainda sejam precisas longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. Bom, poucos vão, né? Então, aqui ele inicia primeiro falando dos animais, né? Que os animais também são diferentes, né? Dos animais daqui, um pouco mais inteligente, né? Mas que ajudam, né? Auxilia os habitantes de Júpiter nos seus trabalhos. E tem para com os habitantes de Júpiter como que fala? Como se os habitantes fossem uma divindade, né? Fosse um deus para eles. Só que os habitantes de Júpiter não maltratam os animais, né? E nem abusam, né, da força física deles, fazendo com que trabalhem exageradamente, né? Quer dizer, eles têm uma bondade muito grande, um respeito muito grande pelos animais, né? Depois ele fala de espíritos, né, de Júpiter, que reencarnaram aqui na Terra, que é o Bernard de Palissy, e que depois deu alguma mensagem, né, falando sobre como que é algumas coisas, né, lá em Júpiter. E fala até o nome do médium, né, o Victorien Sardon, que desenhou, era um médium desenhista, e desenhou casas, desenhou um tanto de coisas que existem em Júpiter, né? Então, o Allan Kardec fala da beleza, né, das linhas, da arquitetura, de tudo que existe em Júpiter, né? Depois ele fala sobre se eles podem vir aqui, é isso, né? Não, se uma criatura da Terra pode ir até Júpiter, né? Eu não sei se é reencarnando ou passeando. Penso que é reencarnando. Pode sim. É uma criatura muito evoluída,
né? Como esse da porcelana, né? Bernardo Palissy, que era um espírito muito evoluído aqui na Terra. Foi isso, alguma coisa que eu estou lembrada do que a gente leu. É isso, ele quer dizer isso mesmo, né? Tem espíritos que encarnam na Terra e podem ir direto e encarnar em Júpiter, né? O melhor exemplo, mais fácil, mais acessível que tem a gente, né? Que é a Alcione, que veio lá de um planeta lá na próxima estrela de Sirius, né? Sirius não é estrela, não é um planeta. Então, e veio e encarnou na Terra, e depois voltou para lá, né? Então, o que acontece? Existem espíritos, sim, que têm essa condição, né? Não deve ser a minha, mas com certeza existem. Mozart é de lá, reencarnou na Terra. E ele conta assim também, no outro livro, que a casa de Mozart tem uma grande clave de sol na porta e que, quando vai abrir, a porta toca música. E as plantas de lá, quando a brisa bate nas folhagens, elas tocam música. Revista Espírita, isso. Qual ano? Noutra revista Espírita. Nós teremos mais coisas para frente nesse livro, nesse ano e nos anos posteriores, né? A gente não deve se ater a essa única matéria aqui. Como nós falamos, isso aqui é uma revista, não é um apanhado como é o livro dos médiuns, como é o Evangelho, né? Que vai coletando coisas que estão na revista, coisas que estão fora, e por assim vai, né? Então, isso aqui é passo a passo, né? Ajuda bastante a gente fazer uma compreensão melhor, né? Então, gente, como está aqui, ó, já acabou e falta 4 minutos só para a gente terminar, eu gostaria que, se alguém tivesse alguma coisa para falar, mais um comentário para tecer, né? Para a gente não começar o São Luís aqui hoje, né? Para não esquecer, senão nós vamos ter que retornar ele na coisa seguinte, né? Ô, Dilson, só aproveitando aí esse esclarecimento que você deu, né? Ao longo do tempo de estudo, né? Lembrar a todos, né? Que uma conversa, Dilson e eu, né? O objetivo maior aqui da Revista Espírita é realmente a divulgação, né? Que nós tomarmos conhecimento de algumas matérias. Não dá para tomar conhecimento de tudo, né? Tanto que o Dilson tem o trabalho aí de criar algumas coisas, né? Então, o objetivo maior é divulgar. Só para a pessoa saber, porque às vezes a pessoa fala em obras, né, por exemplo, do Chico, do Divaldo, ou até mesmo, às vezes, do próprio Kardec, né, e não leu. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo de lermos alguma coisa na Revista Espírita. E como o Dilson falou, a gente não pode se ater muito, não, porque ele fala alguma coisa aqui, por exemplo, de Júpiter, e depois lá na frente então, ele mude, fale alguma outra coisa, ou acrescente, né? Ratifique, fala de Marte, né? Então vai ratificar lá na frente. Isso é um exemplo que nós vimos aqui hoje para de mundos, né? Mas mais isso, uma forma de ser divulgada, né? De falar, gente, pelo menos eu li alguma coisinha, nem que for os mundos aqui, né? Ou alguma coisinha aqui de São Luís, né? Que é o próximo tema, né? Algumas instruções, é mais isso. Tá? Ele tem falado que para ir para o Júpiter é só depende da nossa vontade, né?
o estudo da doutrina da Revista Espírita tem enriquecido muito o estudo do ESG, que eu participo, está sendo muito bom, está levando muita informação para lá, eles ficam muito curiosos, estão gostando muito. O Walter, seu microfone está desativado. Walter, você quer falar e não abriu aí. As obras do Chico Xavier corrigiu alguma coisa que os espíritos falaram, não a verdade, nessa mensagem aqui em outras. Ele fala aqui que o Marte é mais inferior, e Saturno. Nas obras do Chico, vem mostrando que esses dois são espíritos com um planeta mais evoluído que a Terra. É Marte, Júpiter e Saturno. Netuno e o Urano ele não fala, não. Mas esses três, as obras do Chico Xavier vêm retificar. Marte, Júpiter, Saturno, e Júpiter é o mais evoluído desses aí. Então, veio porque o próprio Kardec falou, não estou falando aqui que tudo aqui está correto, não. Kardec teve o bom senso de falar aqui, no artigo dele. Então, Marte, Júpiter e Saturno são os planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. É bom lembrar, né, que o Kardec ele não tem nunca a disposição, ele sempre falou isso, de dar a última palavra. Né? Ele apresenta um quadro e explica que ele pode ser modificado a qualquer momento, assim que cheguem informações mais acuradas. Kardec nunca coloca uma coisa como pedra da lei, né? Ele fala, ó, isso é o que nós temos por hoje. Né? À medida que nós evoluímos, nossas percepções mudam. Então... outra coisa, para concluir, cientificamente, nada é positivo. Tudo muda nos séculos. Né? 10 anos, 50 anos, 100 anos, tudo vai mudando. Então, a gente não pode estudar e falar, isso aqui acabou. Não é. Não pode. Isso. Então, vamos pedir ao Célio para fazer a nossa prece de encerramento aí, né? É um espírito que veio de Júpiter, né? Isso mesmo. O Senhor, aceite a nossa gratidão por mais estes momentos, esses minutos de convivência, de relacionamento, de aprendizado, troca de ideias, de opiniões, tão importantes para o nosso crescimento. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, o nosso médico, por nos dar, por consentir essas horas de estudo e, ao mesmo tempo, de fraternidade. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, nossos guias, e rogamos, Pai, que estenda sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, em todos os mundos, em todas as moradas, a tua misericórdia. Envolva-nos com a tua paz e que o seu amor pulse no coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, minha gente, boa noite. Boa noite, muito bom encontrar vocês. Tá? Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, me dê uma informação aí. Alguém sabe se a Luciana interrompeu aquele estudo de sexta-feira, não vai voltar mais? Você sabe me dizer isso? Ela comentou com alguém isso aí? Ou ela só está de férias? Não sabemos, não. Sabe, não? Não. Sexta-feira eles não vão no centro? Então tá bom. Boa noite, pessoal.
Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Boa semana para todos, fim de semana. Confinado. Estamos confinados.